E tem também jogador do Sub-20 que já está confirmado no elenco para a viagem para Portugal para fazer aquela intertemporada. Eu acho que você, rubro-negro do outro lado que está me assistindo agora, vai gostar. Mas deixa eu só dar uma pincelada aqui na seleção brasileira, porque é o seguinte, galera. A seleção brasileira venceu por 3-0 o Haiti. Eu, inclusive, acertei o placar. Para variar. Eu tenho sido o terror da galera aí no bolão, tá? O placar do jogo do Marrocos eu quase acertei, falei 2-2, mas no fim das contas acertei o resultado, que foi empate, e agora eu cravei 3-0. Eu esperava um 3-0. E por que eu esperava um 3-0? Na verdade, estava até torcendo por um 3-0. Porque o 3-0 é um placar que dá confiança à seleção brasileira, faz os jogadores ficarem mais confiantes, mas também não cria aquela falsa ilusão que está tudo certo. Porque se a seleção brasileira goleasse por 4, 5, até mesmo 6-0, todo mundo ia achar que tudo está ótimo, que está a mil maravilhas, e não está tudo ótimo. A seleção brasileira está muito distante ainda das demais candidatas ao título da Copa do Mundo 2026. É só a gente olhar a Inglaterra, que chegou ali, digamos, na mesma prateleira que a seleção brasileira para essa Copa do Mundo, mas fez uma estreia absurda diante da Croácia, jogando muita bola. E a seleção brasileira foi muito mal na estreia. Então o 3-0 fica ali no equilíbrio, digamos assim. Inclusive, equilíbrio foi o jogo. Para mim, foi o que marcou a partida da seleção brasileira. Foi um primeiro tempo muito bom, fez aquilo que se imaginava. Claro, o Haiti deu 2 gols à seleção brasileira. O Haiti jogou de uma maneira que a seleção brasileira amou, com a linha defensiva, um bloco alto. Duvido a Escócia, por exemplo, próximo adversário da seleção brasileira, jogar dessa maneira contra a equipe de Carlo Ancelotti, mas, diante do adversário, a seleção tirou proveito. Inclusive, méritos ao Ancelotti, que enxergou que o Matheus Cunha tem que ser titular nessa equipe. Eu gostei demais da movimentação do Matheus Cunha, porque ele não ficou como centroavante, tal como o Igor Thiago ficou contra o Marrocos. Ele toda hora se movimentava no meio e fazia uma triangulação pelo lado esquerdo ou fazia uma triangulação pelo lado direito. Inclusive, foi assim que saiu o gol do Rafinha anulado, mas o Rafinha estava impedido ali. Então, gostei demais da atuação do Matheus Cunha. Gostei demais da forma como ele botou o meio de campo. Ele deixou o Casemiro na frente da zaga e adiantou o Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Ou seja, um homem como volante, os 2 avançados ali fazendo a movimentação. Lembrando que Bruno Guimarães e Lucas Paquetá se conhecem há muito tempo, que eles jogaram juntos no futebol francês com a camisa do Lyon. E o Vinícius Júnior, para mim, foi novamente o grande destaque, chamando a responsabilidade. Ele participou dos 3 gols da seleção brasileira. E jogando bola, chegando perto daquele Vinícius Júnior que a gente sabe que pode ser, que inclusive ele é com a camisa do Real Madrid. Por falar nisso, nos 4 gols da seleção brasileira na Copa do Mundo, o Vinícius Júnior participou dos 4. E aí, gente? Na hora de marretar o cara de crítica, vocês fazem. E agora, não vão elogiar? Porque eu não estou vendo a imprensa. E eu vou falar por mim. Eu faço questão de elogiar o Vinícius Júnior. Pode não ser ainda aquele Vinícius Júnior que a gente conhece, mas pelo menos está batendo no peito e chamando a responsabilidade. Algo que muita gente pedia nele. O tal protagonismo, ele está pedindo. Ele está tentando ser o protagonista e até o momento ele é o protagonista da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Claro, é cedo, são 2 jogos, eu sei, mas pelo menos até agora ele é o protagonista. Bem longe do Rafinha, que saiu com dores musculares, mas enquanto esteve em campo, longe de chamar o protagonismo. Longe. Eu estou falando do Rafinha porque o Rafinha, na semana passada, em entrevista coletiva, se disse chateado porque o povo brasileiro não valoriza como as pessoas na Europa. Claro, Rafinha. O povo, a grande maioria do povo brasileiro só te assiste com a camisa da seleção brasileira. E com a camisa da seleção brasileira, o seu futebol é paupérrimo. Com a camisa do Barcelona, vai muito bem. E eu sou o cara que, inclusive, venho falando, não te tiraria do time titular, de forma alguma. Mas aprenda, Rafinha, ou você performa com a camisa da seleção brasileira e terá o reconhecimento que pode ter, ou
vai ficar apenas nas críticas. Até o momento, super entendo quem pede a sua saída do time titular. Inclusive, com essa provável lesão muscular, é o que deve acontecer. A ver quem o Ancelotti vai colocá-lo na vaga, vai colocar na vaga do Rafinha, caso se confirme essa lesão muscular e o Rafinha não fique à disposição contra a Escócia. Inclusive, a CBF até emitiu um comunicado oficial sobre isso, e eu vou ler aqui sobre a questão do Rafinha, ó. Prezados, boa noite. O atacante Rafinha sentiu dores no músculo posterior da coxa direita no primeiro tempo da partida contra o Haiti. O jogador iniciou o tratamento e será reavaliado. Quando tivermos mais informações, avisaremos. Então fica aí a informação em relação ao Rafinha. E aí, o que vocês acharam? Eu gostei da atuação no Paquetá. Eu acho que assim, é o copo meio cheio e meio vazio. O primeiro tempo foi bom, o segundo tempo foi muito mal. Inclusive no segundo tempo, a seleção brasileira finalizou apenas 2 vezes, enquanto a Haiti finalizou 7. E o jogo contra a Escócia vai ser muito difícil. Eu vi o jogo da Escócia contra o Marrocos. O Marrocos fez um gol logo no começo, o gol mais rápido na Copa do Mundo 2026 até o momento. E aí eu achei que a Escócia fosse sair mais pro jogo. Nananina não. Eles ficaram presos, continuaram presos na linha defensiva com 5, inclusive dificultou a vida do Marrocos. O Marrocos só venceu por 1-0. E aí, agora, a primeira colocação da seleção brasileira está ameaçada, porque vai depender do saldo de gols do Marrocos contra o Haiti, e eu acho que o Marrocos vai vencer, resta saber por quanto. Se eles fizerem 4, já passa a seleção brasileira, o que ia acontecer no jogo da seleção contra a Escócia. Primeiro, eu não acho que a seleção brasileira vai vencer facilmente a Escócia. Se vencer, e eu tenho o direito de duvidar até mesmo da vitória, até o momento que a seleção brasileira está longe de jogar um grande futebol. Então a seleção precisa vencer e o Marrocos não pode fazer um saldo elástico de 4-0, por exemplo. Então agora a primeira vaga está ameaçada. E lá na CBF as pessoas estão preocupadas com essa primeira colocação, não apenas por conta do adversário, que teoricamente será um adversário mais fácil, mas também pela logística, porque se a seleção brasileira ficar em segundo colocado, o jogo será no México, vai mudar toda a logística, eles tinham se planejado para uma situação, vai mudar tudo, vai complicar a vida de geral, inclusive dos jornalistas, que estão lá acompanhando a seleção brasileira, questão de visto, logística extremamente complicada. Dito isso, galera, para finalizar nosso vídeo aqui, falar sobre o Flamengo. Por quê? Vamos lá. O Daniel Thuram, zagueiro, 17 anos, destaque da categoria de base do Flamengo. O que aconteceu no treino de ontem? Ontem, na reapresentação do elenco profissional, o treino começou e o Daniel Thuram estava treinando com o Sub-17 para o jogo de hoje. Mas foram chamá-lo no meio do treinamento, ó, vem para o profissional, você vai fazer parte do profissional durante esse período. Treinou no profissional, já foi avisado que ele ficará por lá, está fora do jogo do Sub-17 e vai viajar com o elenco do Flamengo para a intertemporada, que vai acontecer em Portugal, nos amistosos contra River Plate, Benfica e outro clube suíço. Então, gostei demais dessa postura. Para quem não conhece, o Daniel Thuram joga muita bola, um zagueiro, assim, embora ele tenha 17 anos, mas o porte físico dele chama atenção para a idade dele. Se ele tiver a cabeça no lugar, com certeza vai ter um futuro brilhante. Outro jogador que já é do time profissional, cria do Flamengo, Everton Araújo. Toda hora o Flamengo recebe uma sondagem / procura de um clube da Europa, do exterior, sondando a situação do Everton Araújo. Embora o Flamengo precise ainda fazer receita com venda de jogadores, a ideia não é vender o Everton Araújo. Claro, toda proposta é analisada, isso acontece com todos os jogadores. Se for uma proposta muito boa, arrisco a dizer que o Flamengo balança, porque precisa fazer receita com venda de jogadores. Mas a ideia... Tenho opinião sobre o Cristiano, que até teve gente que não entendeu, achando que eu estou decretando o fim da carreira dele. Mas a minha sensação nesse jogo foi assim, o Cristiano totalmente fora do jogo. Muito fixo dentro da área, muito parado, sem mobilidade, participando muito pouco. Tá analisando por um jogo. Aí eu fui ver, a Opta Esporte trouxe um número que é assustador. Nos 10 últimos jogos dele de Copa do Mundo e Eurocopa, que são as duas competições mais importantes, né, ele não fez nenhum gol. Mas ele não jogou. Ele chutou 33 vezes contra o gol. 11 no alvo e não marcou.
Ele chutou 3 vezes nesse jogo. Teve uma bola que, se ele faz o corta-luz, o Bruno Fernandes fica numa ótima condição de finalizar. Até lamentou, porque o Cristiano chutou, estava meio que marcado ali, não conseguiu arrematar muito bem. Ele teve 3 chances. Em outros tempos, fatalmente ele faria um gol ali. Então é lógico, o cara tem 41 anos. Não estou aqui falando que ele não serve, joga nada disso, mas, cara, uma hora o ocaso vai chegar uma hora. Do Messi vai chegar também. O Messi nos surpreendeu pela forma como jogou, mas vai ter uma hora que não vai dar mais. Fosse assim, o Zico estava jogando até hoje com 73 anos, gente. Né? O Pelé teria jogado até a morte. Mas não é assim. Tem uma hora que acaba. É óbvio que os atletas hoje, com as condições de treinamento, a medicina esportiva avançou. Cara, hoje é vitamina, alimentação, preparador físico, fisiologista, medicina esportiva avançadíssima, vários equipamentos, vários itens que ajudam o cara a se recuperar fisicamente e tal. O jogo está mais físico, mas ao mesmo tempo o cidadão hoje tem muito mais. Até nessa comparação de Messi com Pelé, que o pessoal está fazendo e tal, eu até abordei isso num vídeo lá no meu canal, não que eu goste de comparações, mas um tema que se impôs, eu sempre digo, cara, se o Pelé era um atleta bizarramente forte. Ele era muito forte. Se o Pelé tivesse tudo que se tem hoje... mas os marcadores também seriam... Sim, concordo. Mas eu penso da seguinte maneira, não sei se vocês concordam. A genialidade do Pelé, a condição atlética dele, ele foi eleito atleta do século. Atleta do século, não por acaso. Negão era muito forte, cara. Ele era terrível. Então, se ele tivesse hoje a camisa leve de hoje, lembra? Ele jogava com aquela camisa Copa 70, aquela camisa da atleta que chupa o suor e pesa 18 quilos. Hoje a camisa... Fala, nação rubro-negra. Hoje trago uma notícia quente que pode movimentar muitos bastidores do Mengão. O Flamengo está em negociação com o atacante Igor Jesus. Isso mesmo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, as conversas já estão bem avançadas e existe um clima de otimismo dentro do clube para que o desfecho seja positivo. A diretoria rubro-negra vê o jogador como uma peça importante para reforçar o elenco, principalmente pensando na sequência da temporada, onde o time disputa competições importantes e precisa de um elenco cada vez mais qualificado e competitivo. Igor Jesus é um jogador que agrada bastante pela sua versatilidade no ataque, podendo atuar tanto mais centralizado quanto pelos lados, além de ter força física, velocidade e boa presença na área. Características que encaixam bem no estilo de jogo que o Flamengo costuma adotar. A possível chegada do jogador também mostra que o clube segue ativo no mercado, buscando alternativas para elevar ainda mais o nível do time e dar mais opções ao treinador. A torcida já começa a se animar com a possibilidade desse reforço, já que o Mengão tem o objetivo claro de brigar por títulos em todas as competições que disputa, e nomes como o de Igor Jesus aumentam ainda mais a expectativa. Vale lembrar que o Flamengo tem uma diretoria que costuma agir com estratégia no mercado, tentando fechar negócios que façam sentido tanto esportivamente quanto financeiramente. E ao que tudo indica, esse pode ser mais um movimento importante nesse planejamento. A expectativa agora fica por conta dos próximos dias, onde as negociações devem avançar ainda mais. Quem sabe, chegar a um acordo definitivo. Existe a possibilidade de anúncio ainda nessa temporada, o que deixaria a torcida ainda mais empolgada. Então fica ligado aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre essa possível contratação e tudo que envolve o Mengão. E claro, quero saber de você, torcedor. O que acha do nome de Igor Jesus no Flamengo? Seria uma boa contratação? Chegaria para ser titular ou opção no elenco? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Compartilha esse vídeo com outros rubro-negros para espalhar essa informação e fortalecer ainda mais a nossa nação. E não esquece de acompanhar todas as notícias, porque o Flamengo não para no mercado e pode trazer ainda mais novidades a qualquer momento. Saudações rubro-negras!